pelos meios de comunicações, a vocês da comunidade também, a vocês visitantes, o nosso bom dia. Convido o vereador João da Saúde para fazer a leitura da Bíblia e em seguida a oração. Um bom dia a todos e a todas. Eclesiastes 3, de 1 em diante, diz assim: há tempo para tudo, tudo tem seu tempo. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de espalhar, tempo de juntar. E tem o tempo das dificuldades e o tempo das bonâncias, da fartura. E hoje, nesse momento aqui, nós vamos votar o reajuste do servidor público. E para isso, nós temos que pedir direção a quem sempre tem a direção certa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Fechamos os nossos olhos, se possível. Senhor, meu Deus, justo e eterno Pai, eu te agradeço por tudo, Senhor, por mais um dia, mais uma noite, mais um dia, por dormir, por acordar, por levantar, por andar, por ouvir, por falar, por enxergar e por saber que estou aqui entre pessoas de bens, homens de responsabilidades. E, Senhor, lhe agradecer também por mais uma semana que está se findando. Hoje já é quinta-feira, começou segunda, para nós, os seres humanos, começa segunda semana. Para o Senhor começa no domingo, é o primeiro dia da semana, para nós é segunda. E que o Senhor venha nos orientar, que tudo que nós falamos aqui não venha de nós, mas sim do Senhor, com a permissão do Senhor, meu Deus. Dai-nos um bom dia, dai-nos sabedoria para fazer o que é certo, que o Senhor diz sempre, siga nos caminhos do Senhor, que você não se enveredar para o erro e para o mal. E tudo isso eu lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixeis cair em tentação, mas livres do mal, porque o reino e o poder e a glória para todo sempre é seu. Amém. Acabamos de ouvir a leitura da Bíblia e a oração pelo vereador João. Peço à primeira secretária que faça chamada dos vereadores e informe a presença de um texto. E desde já, Juninho já se encontra na casa, como também o vereador Everaldo. Segunda sessão extraordinária no primeiro período legislativo 2025. Presença de vereadores: Déclino Antônio de Deus Santos, Everaldo Alves de Oliveira, Ivonei Batista da Cruz, João Alves Amorim, José Edson Reis Costa Júnior, Marcos Santos de Oliveira, Max Oliveira Nascimento, Oswaldo Ribeiro dos Santos Filho, Silvan Ramos de Oliveira, Valdir Silva Veloso, Vanicléia Barbosa de Azevedo. Presente. Declaro aberta a segunda sessão extraordinária da legislatura 2025-2028, relativa ao primeiro período legislativo 2025. Peço também à secretária que faça a leitura do expediente. Parecer do projeto de lei número 003/2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Concede reajuste aos servidores públicos do município de Camaquã e da outras providências. Relatório. Cuide-se
de projeto de lei número 003/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem como objetivo a concessão de reajustes aos servidores públicos do município e da outras providências. Por força regimental, veio a matéria esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final para análise da propositura e necessário parecer, nos termos contidos nos incisos 1 e 2 do artigo 53 do nosso regimento interno. Desta forma, constata-se cumprimento das exigências legais. Parecer do relator. O projeto versa sobre assunto de interesse local, matéria de competência do município, com amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, bem como na Lei Orgânica do Município, bem como não convém vício de iniciativa. Através da mensagem anexada ao projeto, o Poder Executivo apresenta justificativa, que é a criação de dotações orçamentárias próprias na Lei Orçamentária para o exercício de 2025. Não existe qualquer óbice com relação ao processo, tendo em vista que a matéria tratada no referido projeto se coaduna com os ditames constantes na legislação em vigor, uma vez que se insere na esfera de competência de iniciativa do Poder Executivo. Verifica-se também que o processo se harmoniza com os princípios do nosso direito e segue as normas da técnica legislativa, inclusive quanto aos aspectos de redação. Em análise gramatical, não encontramos incorreções, garantindo o conteúdo sem alterações no contexto do projeto original. Contudo, ao analisar o texto e a dinâmica dos artigos da referida propositura legislativa, foi detectado pelo presidente da comissão a necessidade de emenda ao projeto, que demanda análise pelos demais membros, em razão da justificativa a seguir. O projeto de lei em análise concede revisão geral nos vencimentos dos servidores públicos municipais da administração, direta e indireta, do Poder Executivo, executando os contemplados com reajuste do salário mínimo de 2025, contemplados pela Emenda Constitucional 120/2022, pertencente aos quadros de magistério, cuja recomposição salarial é tratada em legislação específica, aos demais servidores, cuja recomposição salarial é tratada em legislação específica. Ressalte-se que o aumento ou reajuste de vencimentos dos servidores da administração pública somente pode ser concedido mediante lei específica, observada a regra de iniciativa, conforme preceitua o artigo 37 da Constituição da República. Desse modo, observando o artigo 2º do projeto, vê-se que as guardas municipais não teriam sido contemplados como reajuste, o que violaria os princípios da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos. Assim, sugere-se a seguinte emenda, para que seja acrescido no artigo 2º do projeto de lei em tela o parágrafo único com a seguinte redação. Parágrafo único. As exceções anteriormente elencadas não abrangerão os servidores da Guarda Municipal. Desse modo, os mesmos serão contemplados com reajuste concedido no artigo 1º. De tal modo, este relator vota pela regular tramitação da propositura. Voto da comissão. Os vereadores membros da comissão acompanham o voto do relator, motivo pela qual encaminham a matéria para a deliberação do egrégio plenário desta Casa de Lei. Sala das Comissões, 15 de abril de 2025. Valdir Silva Veloso, presidente. João Alves Amorim, membro. Marcos Santos de Oliveira, relator, membro. Parecer do projeto de lei número 03/2025, Comissão de Finanças, Fiscalização de Obras, Orçamentos e Serviços Públicos. Concede reajuste aos servidores públicos do município de Camaquã e da outras providências. Relatório. Cuide-se de projeto de lei número 03/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem como objetivo a concessão de reajuste aos servidores públicos do município e da outras providências. Por força regimental, veio a matéria esta Comissão de Finanças, Fiscalização de Obras, Orçamento e Serviços Públicos para necessária análise e consequente emissão de parecer, conforme estabelecido no inciso 1º do artigo 54 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Desta forma, constata-se o cumprimento das exigências legais. Parecer. Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, tendo em vista que a matéria não ofende o dispositivo da lei orçamentária, bem como está condizente aos referendos legais de conduta fiscal, revestindo-se de condição de legalidade. Quanto ao aspecto formal, observa-se que a propositura indica como projeto de lei específica, obedecendo a regra constitucional disposto no artigo 37 da Constituição Federal, o que determina que a alteração da remuneração dos servidores públicos
deverá ocorrer por meio de lei específica, respeitando-se o princípio da reserva legal absoluta. Conforme já fundamentado pela Comissão de Justiça e Redação, o município, na forma de Constituição Federal, possui autonomia política, financeira, tributária e administrativa, para que, no caso em análise, tratar a respeito das demandas de suma importância para o município. Em análise ao projeto, não encontramos impedimentos que limitem a sua tramitação e efetivação, já que atende às disposições legais vigentes. Desta forma, atendendo a este requisito, verificamos que não há qualquer infringência quanto ao princípio da legalidade, razoabilidade e isonomia, de modo que emitimos parecer favorável no sentido de aprovar e dar seguimento ao projeto de lei em epígrafe. Após ampla discussão nesta comissão, houve consenso no sentido de aprovar o projeto nos termos apresentados pelo gestor, de tal modo que este relator vota pela regular tramitação da propositura. Votos da comissão. Os vereadores da comissão, por unanimidade, acompanham o voto do relator, encaminhando a matéria para deliberação do egrégio plenário desta Casa de Lei. Sala das Comissões, em 15 de abril de 2025. Presidente, Vanicléia Barbosa de Azevedo. Membro, Everaldo Alves de Oliveira. Relator, Valdir Silva Veloso. Lido o expediente, abre as inscrições para o pequeno expediente, conforme o artigo 144 do regimento interno, período de 5 minutos, e está aberto a palavra. Registramos também a presença do vereador Silvão, que houve um contratempozinho e foi justificado que iria chegar um pouco atrasado. Excelentíssimo presidente, utilizando desse tempo, eu quero parabenizar Vossa Excelência, parabenizar a mesa diretora desta casa, os nobres colegas vereadores, esta casa que sempre demonstrou o compromisso, a responsabilidade e o apoio aos servidores do nosso município. Quero parabenizar as comissões que exararam o parecer. Observamos a questão, juntamente com o vereador Valdir, a questão de um detalhe importante que estava em um artigo e aonde não contemplava que tinha lei específica. E aí também, junto com todos os nobres colegas vereadores, sugerimos uma emenda para que contemplasse também a Guarda Civil Municipal, como todos os servidores deste município. Então, eu parabenizo esta casa pela atitude. Na quinta-feira, temos sessão na terça-feira, mas esta casa sempre demonstrou o compromisso com os servidores do município, que é o nosso patrimônio. Às vezes, já fizemos várias sessões aqui na mesma semana e fizemos em 2 turnos no mesmo dia para contemplar os nossos servidores. Então, todos nós, vereadores, estamos de parabéns, as comissões que exararam o parecer estão de parabéns e a mesa diretora também pela sensibilidade de aprovar em tempo recorde um projeto como este, a importância desse projeto. Então, parabéns ao nosso presidente, sua mesa diretora e todos os membros das comissões que exararam o parecer, como todo o plenário desta casa. Muito bem colocado, o vereador Didico, e o que nos deixa triste, né, é a gente não ter um membro, tanto do Sindiserve como dos outros sindicatos, né, para participar de uma sessão tão importante quanto essa. Senhor presidente, eu peço autorização da mesa para fazer uso do pequeno expediente daqui da mesa.
Eu gostaria de agradecer à mesa diretora, aos nossos consultores jurídicos que acompanharam a Comissão de Constituição e Justiça em redação final, na elaboração do parecer do projeto de lei do reajuste dos servidores públicos. Também acompanharam a Comissão de Finanças, Orçamento e Serviços Públicos, onde identificamos a questão da inclusão da Guarda Civil Municipal no reajuste, que ele vinha sendo feito de forma separada, e dessa forma nós acrescentamos para que fosse votado no mesmo projeto de lei e garantisse o mesmo percentual que dos demais servidores em administração, que antes estava sendo um percentual menor para a Guarda Civil Municipal. Doravante os seus relevantes serviços prestados, não é justo que eles recebam um percentual a menor do que os outros servidores, né? Então, zelamos pela isonomia do reajuste para que abrangesse a todos com o mesmo percentual, e agradecer aos nobres colegas vereadores que fazem parte das comissões e os demais colegas vereadores aqui presentes nesta manhã de quinta-feira, para que possamos votar os pareceres em primeira e segunda votação e o projeto na íntegra, para que no mês de maio o Poder Executivo possa cumprir com o reajuste dos servidores, como foi acordado entre o Poder Executivo e o Sindicato dos Servidores, que no que tange ao retroativo, que será pago a partir do mês de julho, o retroativo de abril, março, fevereiro e janeiro, né, serão pagos a partir do mês de julho aos servidores, mas o mês de maio eles já vão receber o percentual que foi acertado na reunião entre o Poder e o Sindicato. Meu muito obrigado a todos por a sua disponibilidade de estarmos aqui em sessão extraordinária nesta manhã para atender a demanda dos servidores públicos municipais, que são o patrimônio deste município. Meu muito obrigado a todos e que Deus possa continuar nos abençoando. Ainda está aberta a palavra para o pequeno expediente. Ou, se vocês preferirem, podemos ir direto para o grande. Então, abre as inscrições para o grande expediente, conforme o artigo 144 do Regimento Interno, pelo período de 15 minutos, e já está franqueada a palavra para aquele vereador que quiser fazer a sua explanação. Um bom dia a todos aí, de novo, um bom dia a todos e a todas. Eu observei ontem, quando eu peguei aqui que li, esse reajuste aqui de 7,5%, ele vai ser sobre o salário atual, né? E aí, a partir, ele fala aqui sobre o mês de maio e junho. E a partir de julho será aplicado um acréscimo adicional de 1,38 para incorporar a esse 7,5, o que dará um aumento de reajuste de 8,88% aqui. E esse pagamento de 8,88 será pago a partir de julho, em 6 parcelas. Aliás, esse ponto 1,38 será pago em 6 parcelas, de julho a dezembro. Quer dizer, esse salário mesmo, esse 8,88%, ele só será mesmo acrescentado por inteiro a partir de janeiro.
tem que olhar isso aí. Que ele vai ser acrescentado ao salário a partir de janeiro. Porque até dezembro, eles vão estar recebendo um aumento de como se fosse uma prestação de 1,38. Porque alguém pode pensar assim, dizer, não, a partir de julho já incorpora o 8,88%. Não, a partir de julho não, porque ele é dividido em 6. Se eu tiver errado aí, os colegas corrigem aí. Se eu tiver errado, o Valdir, por exemplo, ali, que é melhor em cálculos do que eu, financeiro, fala aí, Valdir. O 1,38 é um percentual que pendente de reajustes anteriores. Ele será incorporado a partir de julho, não é? De imediato ele receberá o 7,5, que foi acordado entre o sindicato e o Poder Executivo, e a partir de julho eles também vão receber o retroativo de janeiro a abril, porque o reajuste será implementado na folha de pagamento a partir de maio. Né? Maio eles começam a receber o 7,5. E a partir de julho incorpora o 1,38 com o retroativo a janeiro, fevereiro, março e abril. No final eles vão estar com o retroativo todo quitado e o percentual total de 8,88. Isso. Aí ele vai ser encorpado a partir de janeiro. E veja bem, é bom que a gente já vai esclarecendo aqui. Finanças talvez não seja minha área, não sou um expert no assunto. Mas a partir de janeiro já se tem o novo reajuste que o governo dá. E esse reajuste de janeiro ele vai ser incorporado aqui também, junto com esse 8,88. Só se eu estou fazendo contas erradas. E aí, porque quando chegar janeiro, tem que todo mundo que é servidor ficar atento, porque já tem esse 8,88 completo, aí já não é mais parcelado, é completo, e tem o salário de janeiro, quando começa o novo aumento do governo. Certo? Era sobre isso que eu queria falar. Está falado já. Já vai ser distribuído hoje.
vai lá pegar uma confusão desgraçada. Vereador na tribuna, vereador Ivanei, pelo prazo de 15 minutos. Bom dia a todos. Quero agradecer a Deus aqui por mais um dia de vida, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para continuar os trabalhos, né? Quero, nesse momento aqui, parabenizar o prefeito Paulo Gás por manter a tradição da Semana Santa, com a distribuição de peixe aí na zona rural, no distrito, na sede. E quero também parabenizar o prefeito pela limpeza que foi feita aí ontem no centro da cidade. Na terça-feira, o vereador e comerciante Júnior Costa cobrou aqui e imediatamente o senhor prefeito, juntamente em parceria com o CIMA, ontem à noite estava aí até às tantas da noite, fazendo esse paliativo. E eu quero aqui pedir a ele que continue fazendo aí, no mínimo de 8 em 8, essa limpeza aí, para aliviar o sofrimento desses comerciantes que tanto sofrem aí no centro da cidade.
Quero também parabenizar o secretário de Transporte, uma estrada que foi tanto cobrada, a estrada do 25, e as máquinas já se iniciaram, já estão lá fazendo o patrulhamento e o cascalhamento. Parabenizar a gestão, parabenizar todo o secretariado. A entrega do peixe mesmo hoje envolveu todas as secretarias. Ontem eu estive ali no CRAM, estava todo mundo reunido. Isso é muito importante para a nossa cidade, né? Todas as secretarias envolvidas num só propósito. Isso é muito importante. Quero parabenizar o prefeito Paulo Gás, toda a gestão, todo o secretariado. A gente tem visto aí o esforço de cada um. Quero parabenizar também o secretário Ednan Xavier, o secretário de Obras. A gente sabe que depois da chuva aí, a cidade, essas ladeiras aí, encheram de buraco aí. Eu tenho visto aí o esforço dele. Não é fácil com a equipe reduzida para você atender a todos. Mas é só ter paciência que vai fazendo de rua em rua. Eu já sofri muito isso também, fui secretário, e quando chove, a situação piora no município, né? Mas eu tenho visto aí o esforço. Quero parabenizar o secretário, toda a equipe. Tenho visto a dedicação aí, às vezes até o sábado, trabalhando. Quero desejar uma boa Semana Santa para todos. Quero também convidar todos os colegas aqui, toda a comunidade, para a festa que vai ter esse final de semana ali na Assembleia de Deus. Quinta, sexta e sábado. Vai ser uma festa muito boa, com vários pregadores aí de fora. O pregador Carvalho Júnior, um pregador muito bom. Quero deixar aqui o convite para todos vocês. E já agradecer também à casa pelo apoio, né, que essa casa tem dado também àquela festa. Quero parabenizar a casa, em nome do presidente Sinha, e abraçar todos vocês e já agradecer, e sempre estaremos juntos. Um bom dia a todos, que Deus abençoe cada um de nós. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para o grande expediente, se encerra o grande expediente e iremos para a ordem do dia. Quero agradecer também aqui a presença do presidente do Sindiceb, senhor Anselmo. Não temos representante da Guarda Municipal, mas temos membro da Guarda também. Quero agradecer aqui a presença de vocês. E iremos para a discussão e votação do parecer do projeto de lei do Poder Executivo número 003 de 2025. Parecer do projeto de lei do Poder Executivo número 003 de 2025, que trata sobre o reajuste dos servidores públicos. Autoria, Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Em discussão. Não havendo discussão, os que rejeitam se manifestam e os que aprovam permaneçam como estão. Pois não, vereador? Digo. Didico, a emenda já foi lida aqui. Então já. Em votação, quero registrar aqui a presença do vereador Júnior Costa,
ao qual foi justificado, que chegaria um pouco atrasado, mas chegou a tempo para votação. Então, se encontra todos aqui na casa. Quero agradecer a presença de todos. Então, já iremos votar aqui em votação, já com a emenda, já lida pela vereadora e secretária Vanicléia. Os que rejeitam se manifestam, os que aprovam permaneçam como estão. Projeto já com a emenda proposta pelo vereador Didico e o vereador Valdir Veloso e aceito pela casa. Parecer. Com a emenda. Já é o parecer com a emenda. Isso. Isso. Projeto, parecer aprovado com todos os vereadores presentes e na íntegra. Parecer do projeto de lei 001, que trata sobre o reajuste dos servidores públicos, autoria Comissão de Finanças, Fiscalização e Obras e Orçamento de Serviços Públicos. Em discussão. Ao parecer. Em discussão. Em votação. Os que rejeitam se manifestam e os que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado por unanimidade por todos os vereadores presentes. Em discussão e votação na íntegra do projeto de lei do Poder Executivo em primeira votação. Em discussão, já com a emenda proposta pelo vereador Didico e o vereador Valdir, para que os guardas municipais não tenham prejuízo. Em discussão, em primeira discussão e votação na íntegra do projeto de lei do Poder Executivo. Alguém queira discutir? Então, iremos para a votação do projeto de lei que trata do reajuste dos servidores públicos. Os que rejeitam se manifestam e os que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei em primeira votação, aceito por unanimidade pelos presentes aqui na casa. Agora eu gostaria também de falar para vocês e pedir a compreensão. Nós temos mais uma sessão extraordinária e seria pelo prazo regimental. Eu queria pedir para vocês, para quebrar o interstício, daqui a meia hora a gente retornar a esta casa, até mesmo porque temos prazo, né? A prefeitura se encerra seu expediente às 13 horas. E uma vez voltando à tarde, né, a sessão extraordinária, não há prazo. Então, eu pediria a todos os meus nobres pares para que possamos quebrar o interstício pelo período de 30 minutos a 45 e retornaremos à casa e já votar na segunda votação e já entregar o projeto diretamente para o Executivo para sancionar e já publicar no Diário Oficial. Porque votando à tarde, só vamos entregar na terça-feira. Alguém tem alguma coisa contra? Alguém questionar alguma coisa? Pelo prazo regimental, fala de 30 a 40 minutos. Mas a plenária é soberana. 15 minutos. Então, convoco todos vocês para que possamos retornar aqui à casa a partir de 15 minutos. E declaro encerrada esta sessão e daqui a 15 minutos retornaremos para a segunda votação.